Reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Com estas palavras tão ricas da Palavra de Deus, saúdo a todos os que estão aqui presentes na Igreja da Sé em Angra e também aqueles que nos acompanham através das estações de rádio e de televisão, em qualquer parte dos Açores ou por diversos meios fora da nossa região. Saúdo também aqueles que regressam a esta cidade, a esta ilha, por razões de trabalho ou também de visita, e a todos quantos começam por agora o novo ano letivo. É expressiva entre nós a presença dos seminaristas grata memória histórica que desde a fundação do seminário se encontram nesta paróquia e nesta cidade da Sé. E também na pessoa deles como estudantes, saúdo todos quantos começam agora o ano letivo nos vários níveis ou ciclos de ensino e também do ensino superior que está sediado nesta cidade. Também nas outras cidades e localidades dos Açores que nos acompanham neste início da semana, primeiro dia da semana, domingo, dia da ressurreição do Senhor, dia da alegria e do descanso. Nada é repetido, ainda que haja algum ritual para que a gente se entenda bem. A palavra de Deus é sempre muito sugestiva, muito criativa e vai fazer-nos precisamente o apelo para que a gente use da criatividade, da imaginação, da habilidade para sermos pessoas espertas ao serviço do bem, ao serviço da construção da sociedade, segundo os critérios de Jesus Cristo, segundo os critérios da construção do Reino de Deus. É disso que nos vai falar a palavra de Deus, seja de um modo negativo, pelo que não deve ser, seja de um modo positivo, usando as melhores faculdades que Deus nos dá para procedermos o bem, sobretudo na construção da sociedade em que vivemos. Porque nem sempre fazemos segundo os critérios do Evangelho, peçamos perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, a vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. A vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. A vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei, no vosso amor e no amor do próximo,
Dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento, para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e quereis eliminar os humildes da terra. Vós dizeis: quando passará a lua nova para podermos vender o nosso grão? Quando chegará o fim de sábado para podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos balanças falsas. Compraremos os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Venderemos até as cascas do nosso trigo. Mas o Senhor jurou pela glória de Jacó: nunca esquecerei nenhuma das suas obras. Palavra do Senhor. Louvai o Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, recomendo, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou à morte pela redenção de todos. Tal é o testemunho que foi dado a seu tempo e do qual fui constituído arauto e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em toda a parte, erguendo para o céu as mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra do Senhor permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi anunciada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar. O administrador disse consigo: que hei de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a administração? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer para que, ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa. Mandou chamar, um por um, os devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 talhas de azeite. O administrador disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. A seguir disse ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Ora, eu digo-vos: arranjai amigos com vil dinheiro, para que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro,
quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem entra em sintonia conosco, agora nós estamos a celebrar a Eucaristia do domingo, aquilo que Jesus fez na quinta-feira e nos mandou fazer em sua memória, e que os cristãos fazem desde o dia da sua ressurreição, em que nos encontramos uns com os outros, nos encontramos com o Senhor ressuscitado, sentamos à sua mesa, escutamos a sua palavra e vivemos a partir dele. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim vamos caminhando com ele, vamos procurando a verdade que é ele na caridade e vamos alimentando dele próprio na Eucaristia. Ora, as leituras de hoje ensinam-nos sempre a vivermos, enfim, como discípulos de Jesus, com mais sentido, com mais fundamento e com mais coerência. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo dá o fundamento à nossa oração pessoal e comunitária. Na celebração da Eucaristia, como vai acontecer hoje, depois da palavra, temos a chamada oração dos fiéis, que podemos também rezar pelos infiéis, mas é sobretudo uma oração própria dos fiéis, inspirada neste texto que ouvimos hoje. Rezamos pela Igreja, pelas suas necessidades, por todos os homens e mulheres e também por todos aqueles que vão ser investidos em autoridade ou já a exercem, para que proporcionem aos cidadãos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. É este o fundamento da segunda leitura e que dá razão à oração dos fiéis, que nós fazemos depois deste momento da proclamação da palavra de Deus e também quando professamos a nossa fé, rezamos como a palavra de Deus hoje nos pedia. Rezamos insistentemente, sem ira nem contenda, por todos os homens, pela Igreja, pelas suas necessidades e, sobretudo, para quem tem a responsabilidade dos destinos da nação ou da região, da nossa terra, para que nos possa, a partir do seu governo, proporcionar uma vida tranquila, pacífica, justa, com toda a piedade e dignidade. Ora, então, o que é que a palavra de Deus nos ensina hoje a vivermos assim? Ensina-nos a partir do profeta Amós a defender ou ter atenção ao pobre. E hoje, de facto, este conceito de pobre não é uma questão meramente económica. Quando falamos numa pessoa vulnerável, podemos considerar essa pessoa pobre. Uma pessoa vulnerável, pequena, frágil, mais suscetível ou indigente. E são muitas as possibilidades, de facto, que nós temos de nos enquadrarmos nessa vulnerabilidade ou indigência em qualquer ciclo da nossa vida. Desde que nascemos até à doença ou até à morte, nós somos pobres e devemos dar conta ou estar atentos pelos nossos olhos e pelo nosso coração também às necessidades dos irmãos e não usar ou manipular essa vulnerabilidade para nosso proveito. E aquilo que o denuncia o profeta é que no seu tempo aproveitavam as festas como fosse a festa da lua nova, que era uma festa mensal, ou então a festa do sábado como festa semanal, que eram dias de especial adoração, tocavam-se as trombetas sagradas, ofereciam-se holocaustos e ofertas de manjares ao Senhor, o povo abstinha-se de atividades comerciais e seculares,
mas o que diz a leitura é que estavam à espera que esses dias acabassem, isto é, dias de preceito, diríamos nós, dias de prescrição, dias de culto, e quem dera que acabe este dia da festa da Lua Nova, ou o sábado, o dia em que a gente não pode enganar as outras pessoas, e quando isso acabar, então a gente atua. Ora, é aqui que de facto está a crítica do profeta, que é a vida do culto, por um lado, e a vida existencial entre adorar a Deus no culto, o que devemos fazer com toda a sinceridade, mas também aquilo que se diz no fim da missa, às vezes se dizia glorificai a Deus, como diz a Escritura, com a vossa própria vida. Portanto, há o culto existencial. A Escritura critica a religiosidade hipócrita que desliga a realidade do culto com a realidade da existência. Por isso é hábito dizer-se glorificai a Deus com a vossa vida. Nós encontramos aqui, de facto, uma censura ao pecado da avareza, pecado que leva à idolatria. Há uns domingos atrás ouvimos esta mesma realidade dita por outras palavras. O pecado que está aqui subjacente é o pecado da avareza, e o pecado da avareza facilmente leva à idolatria. O apego desmedido aos bens materiais forma um ídolo. Quais são os apelos que o Senhor nos faz hoje? Cuidado com o servir-se das riquezas, de tal modo que se provoque o sofrimento dos outros. E é neste sentido que devemos estar muito atentos. É que o modo como a gente serve das riquezas ou serve as riquezas, isso pode provocar o sofrimento a outras pessoas. O próprio uso que fazemos da criação ou da natureza pode provocar sofrimentos a nós próprios e provocar sofrimento aos outros, sobretudo aos mais vulneráveis. Ai dos satisfeitos no tempo presente, ai dos que oprimem os outros devido às riquezas, dizem os profetas. O perigo das riquezas como que é um instrumento de poder, de opressão. A riqueza tende a escravidar também a quem a possui, porque a converte em servidor da própria riqueza. Quando a pessoa diz eu não tenho tempo livre porque tenho de trabalhar para aumentar a minha riqueza, essa pessoa é escrava da sua própria riqueza porque ela converte-se em servidor da sua riqueza. Diz-nos o Concílio Vaticano II sobre os leigos, a este propósito, são os leigos, como vocação própria, têm de buscar o reino de Deus por via da temporalidade ordenada segundo o desígnio de Deus, de modo que transcorram sempre sobre os critérios de Cristo. Isto é, nós podemos servir a Deus no culto, mas também podemos servi-lo nos negócios, na cultura, na política. Nós não deixamos de servir a Deus aí, nem deixamos de construir o reino de Deus, porque é aí que Ele nos coloca. E coloca sobretudo os batizados leigos para que busquem o reino de Deus na via da temporalidade ordenada segundo os desígnios de Deus. Ora, o Evangelho do que nos fala, de uma parábola, fala-nos de um homem rico, fala-nos de um administrador que foi denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. À primeira vista, esta introdução parece que não tem muito significado. Um administrador que é denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Detenhamos um pouco nesta questão do desperdício e vejamos o que é que isso nos quer dizer. O que é que a gente desperdiça? É certo que, conforme a idade de cada um, o ciclo de vida de cada um, o desperdício será diferente. Mas todos nós somos administradores, temos bens à nossa conta para administrar. E o que é que nós desperdiçamos? A graça de Deus, os dons que nos são doados, a saúde, o tempo, as oportunidades, o pão, os alimentos, a água, os recursos naturais. E outra lista por aí abaixo que poderemos pensar em o que é que desperdiçamos. E porque de facto hoje a nossa cultura de consumo vai fazendo este ciclo. É preciso criar riqueza para se produzir mais para se consumir mais e consumir mais, digamos, também para desperdiçar mais. E se desperdiçar mais, vai-se produzir mais para se consumir mais e andamos assim.
De maneira que esta questão do desperdício, do administrador que desperdiça, é muito pertinente antes até tirarmos outras lições da parábola. Este administrador foi denunciado, foi julgado e foi destituído. Isto pode ter a ver com o tempo presente, mas também com o tempo futuro relativamente a cada um de nós. Como fazer planos para alguém o receber em casa como amigo. É assim que, de facto, que este homem começa a fazer. Agora que eu vou ser despedido, não, o Evangelho não diz bem que idade é que ele tem, mas dá uma impressão que, entre linhas, ele pode dizer, bom, na idade que eu estou já não tenho idade para começar a trabalhar e ainda não tenho idade para começar a receber a reforma. Devia estar por aí. Já não tinha idade para trabalhar e ainda não tinha idade para a reforma. Então, o que é que fez nos seus planos? Vou fazer um plano para que alguém me receba em sua casa. Qual foi o método? Foi dizer àquele homem que devia 100 talhas de azeite, que restasse 50. E acho que ao que devia 100 medidas de trigo, que registasse 80. O senhor, o homem rico, elogia o administrador desonesto por ter procedido com esperteza, com astúcia, com habilidade, com imaginação, com criatividade. Isto pode nos parecer um disparate, o senhor a elogiar o homem rico, mas ele elogia não pela desonestidade, mas elogia por ter procedido com esperteza, com astúcia, com habilidade, com imaginação, com criatividade, dizendo que os filhos do mundo são mais espertos que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Arranjai amigos com vil dinheiro, para que quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Conclusão, a amizade vale mais do que o dinheiro. Este esgota-se e aquela continua, ou mais, nem é necessário para haver amizade. Os pobres são amigos e solidários, sobretudo na fragilidade partilhada. Segundo a conclusão, para fazer o bem, deveríamos pôr a funcionar estas faculdades já enunciadas, como a esperteza, a astúcia, a habilidade, a imaginação, a criatividade, com o mesmo ardor com que as usamos do modo perverso. Parece-me que aqui está a principal conclusão. Porque é que nós somos tão inteligentes quando é para fazer o mal, ou maldade, ou perversão, e depois somos tão cautos quando é para fazer o bem. E o elogio do Senhor está precisamente aqui, na esperteza, na habilidade e na imaginação. Podemos perguntar, sirvo-me do dinheiro para as necessidades que tenho, para a minha família, para a minha comunidade, ou sinto-me preso pelo dinheiro, pelo negócio, pelo trabalho, pelos rendimentos, pela especulação? Para que me serve o dinheiro? Utilizo só para mim, porque é meu, ou partilho com quem tem necessidade? Sou generoso com alguma causa, com alguma situação? E a outra pergunta também poderia ser, como ganho o dinheiro? Fica tempo para outras coisas? Fica tempo para a família, para os amigos, para a igreja ou para Deus? Ou eu próprio sou escravo do dinheiro? Podemos perguntar, mas o que é que isso tem a ver com a Eucaristia? Tem a ver certamente com a organização da nossa vida pública e podemos dizer mesmo com a nossa vida política. Enquadra-se muito bem este texto do Evangelho em qualquer programa eleitoral para a campanha que hoje começa. Mas, para além disso, podemos também perguntar o que é que tem a ver com a Eucaristia, porque na Eucaristia que agora vamos celebrar, faz-nos bem lembrar o salmo que cantamos hoje. O Senhor levanta do pó o indigente e tira o pobre da miséria, para o fazer sentar com os grandes do seu povo. É assim quando celebramos a Eucaristia, porque na mesa que o Senhor nos prepara, Ele levanta do pó o indigente, tira o pobre da miséria e fala-o sentar à sua mesa que já tem preparada. Que assim seja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós almas e para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez alma. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, ergamos o nosso espírito para o céu e façamos subir até Deus as nossas preces e súplicas por todos os homens e mulheres, pedindo fervorosamente: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja ensinem aos homens todo o Evangelho e lhes mostrem o rosto de Jesus, oremos. Para que os chefes de Estado e de Governo sejam bons administradores das coisas públicas e sirvam honestamente os cidadãos, oremos. Para que os homens da riqueza e do poder não comprem os necessitados por dinheiro, nem os indigentes por um par de sandálias, oremos. Para que, segundo a vontade de Deus, todos os homens e mulheres possam salvar-se e chegar ao conhecimento da verdade, oremos. Para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja tenhamos presente no nosso coração que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, oremos. Senhor nosso Deus, livrai-nos do desejo imoderado das riquezas e, com a ajuda da vossa misericórdia, fazei que levantemos do pó o indigente e tiremos o pobre da miséria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus Cristo entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, dai antes à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.